Olá a todos, eu sou Elisiário Vitoriano, cirurgião dentista clínico na especialidade de endodontia e eu quero te dar, meu caro colega, amigo, as boas-vindas a um pequeno curso, uma sequência de 5 vídeos sobre endodontia básica. E nesse primeiro tema, nós vamos tratar sobre a embriologia do complexo dentino-pulpar. Eu acredito, como eu vou falar um pouco mais na frente nesta aula, que ciência e clínica devem caminhar juntas. O bom clínico sempre será aquele que tem bem fundamentada as suas bases. Eu quero aproveitar para te convidar a curtir o meu canal, clicar no gostei desse vídeo, compartilhar com quantas pessoas você achar que deva compartilhar. Esse canal é só de endodontia. Um dia sem endo é um dia perdido. E mais, um endodontista que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Gostou dessa? Então vamos lá. Serão vídeos rápidos, até no máximo 10 minutos. O livro que eu escolhi, como está aqui no canto superior esquerdo deste vídeo, para estudar e fazer essa revisão, é o livro de Endodontia e Biologia Técnica de Lopes e Siqueira, a última edição que foi publicada. Então, um pouco sobre embriologia. O dente, a sua fase de formação inicial chama-se botão. Literalmente é um estágio inicial onde o germe dentário vai assumir a forma de botão, como é possível ver aqui nessa fotografia de uma lâmina de histologia. E essa fase se caracteriza pela proliferação do epitélio da lâmina dentária do ectomesênquima. Ainda falando um pouquinho sobre os conceitos básicos da embriologia, em seguida da fase de botão vem a fase de capuz, onde a proliferação epitelial ela vai sendo estimulada, fatores de crescimento, o que vem por originar o órgão do esmalte. Esse órgão do esmalte com um epitélio interno e um epitélio externo. E essa fase, microscopicamente, no estudo de histologia, ela vai ser marcada por uma formação de uma concavidade semelhante a um capuz. A fase de campânula, o germe dentário aumenta de tamanho e a invaginação dessa proliferação epitelial ela vai se tornando mais profunda, dando ao germe dentário a forma semelhante a um sino, um pequeno sino, por isso campânula. O tecido localizado dentro dessa invaginação é conhecido como a papila dentária, um tecido altamente vascularizado, altamente povoado por células, e será responsável, então, por originar o tecido dentário, a dentina e também a polpa dentária. Um pouco sobre a formação radicular. Ela vai se iniciar quando as células do epitélio interno e externo, como nós já dissemos, que começa a sua origem, a sua formação na fase de capuz, elas vão convergir de tal forma a formar a alça cervical. A alça cervical vai determinar os limites anatômicos da coroa e o ponto no qual a raiz começa a se formar. E é importante ressaltar que a fusão epitelial vai originar a bainha epitelial de Hertwig. Essa bainha epitelial será de suma importância. Um pouco mais para frente nós vamos falar sobre um tipo de resto epitelial que vai surgir da fragmentação dessa bainha epitelial, que ela vai ser de extremo interesse na endodontia básica que o clínico precisa entender para nós compreendermos alguns processos muito interessantes nas lesões de origem perirradiculares, lesões de origem puramente endodônticas, mas que também podem afetar o periodonto. Então, isso vai ser importante entender um pouco mais na frente, essa formação radicular básica. Falando agora um pouco sobre a dentina, trata-se de um tecido mineralizado que constitui grande parte da estrutura dentária. 70% do seu material é inorgânico, sendo esse material cristais de hidroxiapatita, 10% água e 20% matriz orgânica. Perceberão que nos outros tecidos dentários que nós vamos estudar, o colágeno tem uma participação muito importante, principalmente o colágeno tipo 1, é o mais abundante encontrado na dentina.
Tipos de dentina. A dentina do manto, a primeira a ser formada, localizada imediatamente abaixo do esmalte ou cimento. Trago aqui algumas imagens nos próximos slides da Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências da Saúde. Imagens muito boas, muito didáticas, onde percebam, a letra A vai mostrar a dentina primária, a letra B a dentina secundária, formada ao longo da vida do indivíduo, a dentina fisiológica, vamos falar um pouco mais dela depois. Em seguida, uma camada de pré-dentina e já a polpa, na letra D aqui dessa excelente fotografia da Universidade Federal da Paraíba. A dentina primária é depositada durante a formação fisiológica da dentina pelos odontoblastos, constitui grande parte do elemento dentário. Ainda versando sobre os tipos de dentina, a pré-dentina é uma zona bastante estreita, delgada, com espessura de 10 a 40 micras, de dentina não mineralizada, localizada entre a camada odontoblástica e a dentina mineralizada. Temos ainda as dentinas intra e intertubular. A intratubular reveste o interior dos túbulos dentinários, como o próprio nome dela sugere, intra, dentro do túbulo. Ela é mais calcificada e rígida que a intertubular. Dentina secundária, como nós antecipamos aqui há 2 slides, ela é depositada fisiologicamente após a raiz ter completado a sua formação e o ápice dentário ter alcançado o estágio final de desenvolvimento. Então ela vai sendo depositada ao longo da vida do indivíduo. Ao contrário da dentina terciária, que ela só é formada em resposta a estímulos externos, depositada no lado pulpar. E percebam, ela vai ser depositada sempre logo abaixo do local de injúria. Nós vamos ter um momento para falar especificamente da formação de dentina terciária e os seus subtipos. A dentina terciária reacional, a diferença para a terciária reparadora. Por exemplo, aqui rapidamente aqui trouxe aqui uma imagem diferente dos outros slides onde eu trouxe da Universidade Federal da Paraíba. Essa foto, uma excelente foto do livro de Katiburi e Arana de 2012. A letra C representando aqui a formação de dentina terciária. Percebo que é um emaranhado, não é tão uniforme como a dentina primária e a dentina secundária, letras A e B, respectivamente. A dentina terciária racional, formada por odontoblastos que sobreviveram à injúria. E a dentina reparadora, túbulos estão presentes. Quando estão, eles não são contínuos aos túbulos da dentina secundária. Uma diferença básica da dentina terciária reparadora e da reacional. A dentina terciária reacional é de fato produzida por odontoblastos já diferenciados no seu formato final, no seu formato mais característico. A dentina terciária reparadora ela vai ser formada por células mesenquimais recém-diferenciadas, ou seja, células bastante imaturas, que não alcançaram a diferenciação completa em odontoblastos. Dentina esclerosada, caracterizada por uma obliteração total ou parcial dos túbulos dentinários. E percebam a observação do último parágrafo aqui de conceito. Dentinas terciárias esclerosadas podem ser importantes mecanismos de defesa do complexo dentino pulpar. Nós vamos ter um momento para tratar só sobre isso e vamos já aproveitar esse momento posterior para fazer alguma aplicação clínica. Como eu prometi no começo desta breve aula, ciência e clínica devem caminhar juntas. É uma frase minha, mas é algo muito óbvio, muitos colegas já constataram isso, mas eu percebo ainda que, por vezes, de forma indireta, inconsciente, há uma guerra sendo fomentada entre o cientista e o clínico. Essa guerra não deve existir. Cada qual, profissional cientista, que se dedica à academia, ao desenvolvimento de métodos, aperfeiçoamento destes métodos, esses profissionais são tão importantes quanto os clínicos, que, digamos assim, estão na ponta, entre as quatro paredes de um consultório, ou numa clínica odontológica multidisciplinar, num grande centro, em um hospital, ambulatórios complexos ou de menor complexidade, não importa. Ciência e clínica devem caminhar sempre juntas. Meus caros, muito obrigado por ter acompanhado o primeiro vídeo da série Endodontia Básica. O tema deste vídeo foi embriologia do complexo dentino pulpar. Próximo tema, polpa. Esses vídeos estão em sequência para que você termine um e já comece a assistir o outro. Não esqueça,
de acompanhar meu trabalho, vez por outra, posto algum material que acha interessante, que pode fazer diferença para você. O meu Instagram, o meu Facebook, o meu canal do YouTube, você vai sempre encontrar esta mesma foto aqui na esquerda da sua tela. E não esquece de deixar o teu curtir, o teu gostei aqui no meu vídeo, compartilhar com quem você quiser. Muito obrigado e que Deus te abençoe.